Sim. E agora a gente vai começar a falar sobre justa causa. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre 2 casos reais pra gente conseguir entender. Vanessa, quando falamos de tema justa causa, muitas são as dúvidas. Você nos trouxe 2 casos reais que tiveram desfechos diferentes. Conta pra gente esses casos. Bom, vamos lá. A justa causa é a medida disciplinar mais grave aplicada pelo empregador ao empregado, né? É quando o empregado comete uma falta tão grave que torna insustentável a continuidade daquela relação de emprego. Você perde a confiança no empregado. E isso pode acontecer por diversos motivos, tá? A gente tem ali na lei uma série de possibilidades de aplicação da justa causa. O grande problema é que na lei ele não traz o que a gente chama de um rol taxativo, né? Ele traz e a gente tem que enquadrar. A gente já teve a oportunidade de falar aqui que justa causa qualquer um pode aplicar. O problema é se ela vai ser considerada válida ou não perante a Justiça do Trabalho. E nas últimas semanas tivemos 2 casos emblemáticos, né, que está repercutindo aí com relação às decisões, porque um foi revertida a justa causa, ou seja, o tribunal entendeu que a falta não foi grave o suficiente. Era de uma autoescola, tá? E que o instrutor tem uma senha do Detran para homologar as aulas dos alunos. Porque a cada aula que você faz, o instrutor deve colocar lá que o aluno fez para que o Detran dê baixa, né? E possibilite lá as provas práticas, enfim. E aí ele cedeu a senha dele, que é pessoal e intransferível, ao diretor da escola. Descobriram e demitiram esse instrutor por justa causa. Ele entrou com uma ação trabalhista falando assim, olha, foi excessivo a medida disciplinar. Eu até sei que a minha senha é pessoal e intransferível, eu não posso dar minha senha para ninguém. Mas eu não dei para beneficiar ninguém. Eu não dei para beneficiar a Andrea, que precisava passar numa prova. Não, era para só colocar que haviam sido realizadas as aulas, né? Então, assim, e foi apenas uma única vez. E aí, o que o tribunal falou? De fato, é grave a senha pessoal intransferível do Detran. Só que ele realmente não fez com o intuito de beneficiar ninguém ou beneficiar a si próprio, né? E não foi com o intuito de prejudicar. Ele passou para que a pessoa, o diretor, pudesse também colocar que havia sido realizadas as aulas pelos alunos. E aí, com essa reversão da justa causa na Justiça do Trabalho, ele conseguiu ter acesso a todas as verbas devidas no contrato de trabalho, quando ele é feito sem justa causa. Ou seja, ele vai conseguir ter acesso à multa de 40% sobre o fundo de garantia, o seguro-desemprego, o aviso prévio, todas essas verbas, né? Então, é aquilo que a gente sempre fala. Posso demitir por justa causa? Pode, você pode demitir qualquer pessoa por justa causa. O problema é se você vai conseguir manter. Aí a gente vai conversar. E justa causa é muito complicado porque sempre fica a critério de interpretação. Para mim, pode ser muito grave você transferir uma senha. Para o tribunal, não foi. Então, a gente tem aí essa linha. O outro caso foi de uma operadora, né? Ela fazia atendimento de ajustes de contas de telefone, essas coisas. Como se fosse uma operadora de telemarketing, vamos dizer assim, que recebia contato de clientes para falar que tem problemas na conta, etc. E essas empresas, elas fazem auditoria constantemente para verificar, porque eles têm o poder ali de dar algum desconto, algum ajuste nas contas, sem que seja aprovado pelo supervisor, né, gerente da área, essas coisas todas. E aí foi verificado que essa moça concedeu 3 ajustes ao marido dela na conta de telefone. 3 ajustes pequenos, de R$ 29 aproximadamente cada um. Ou seja, se for somar, não vai dar R$ 100, vai dar R$ 90. Mas o problema aqui não é o quanto, é o que ela utilizou para beneficiar o marido dela. O poder que ela tinha de desconto, de ajuste de conta, para beneficiar o marido dela. Né? E isso é completamente inadmissível. Por exemplo, quando ela entrou nessa empresa, né, veicularam ali na internet, no site do tribunal, que ela assinou um termo de responsabilidade, um código de ética de conduta. E isso é terminantemente proibido. Se você confere um desconto ao seu marido, isso quer dizer que você quebra a minha confiança.
Entende a questão da quebra da confiança? Nesse caso, é evidente a quebra da confiança. Você utilizou do seu poder para beneficiar outra pessoa. Já no caso lá do instrutor da autoescola, não. Não houve uma quebra de confiança. Ele fez algo errado? Sim, ele cedeu a senha. Só que ele não beneficiou ninguém. Não foi pra ajudar alguém, não foi... Não, para colocar que tinha feito e a Exato. pessoa nunca tinha feito uma aula. E no outro caso, foi realmente, nitidamente, ela queria beneficiar uma outra pessoa. Beneficiar o esposo dela, né? E aí, nesse caso, ela foi demitida por justa causa e a justiça entendeu que a justa causa está correta. Ela não tem direito às verbas comuns numa despedida, né? Como não tem direito à multa, aviso prévio, absolutamente nada. É, tem que ficar ligado, gente. Não é assim, não. Não é bagunçado. É porque a gente vê muitas pessoas que, às vezes, trabalham em lojas e tem desconto disso, daquilo. Isso não é certo, então. Não pode. Tipo, eu trabalho numa loja e Mas eu lojas consigo concedem. desconto, eu vou comprar para outra pessoa, usando o meu desconto. Eles fazem muito isso, né? Aí você precisa ficar de olho nas regras. Porque sempre que você entra numa empresa, você tem um código de ética e conduta para você assinar, alguma coisa relacionada a compliance. Por exemplo, eu trabalho numa empresa em que eu mexo com dados sensíveis. Você certamente assinou um termo de compliance, você não pode vazar essas informações. Porque são dados das pessoas. Por exemplo, eu sei quanto a Andrea ganha. Porque eu trabalho no call center do banco e eu posso falar para a pessoa, não, olha, eu vi lá, a Andrea tá cheia do dinheiro na conta. Deus, sua filha tá pronta. Né, tá cheia. Não, isso é um dado sensível, você não pode, você tem que ter responsabilidade para aquilo que você foi contratado, né? Eu acho que assim, utilizar o desconto para qual você tem com relação à compra de roupas, por exemplo, isso pode ser um pouco grave, mas é um pouco menos, porque você tá só cedendo o seu desconto para aquela pessoa. Você não tá dando o seu desconto que você tem o poder de dar para outra pessoa. Sim. Por exemplo, o gerente. Gerente de um restaurante, ele tem o poder de dar o desconto para aquela mesa que foi mal atendida. Mas aí chega a mesa da família dele e fala assim, não, eu vou tirar 50% aqui. Você desvirtua. Sim, isso está desvirtuando o sistema, né? Para que serve aquilo? O seu poder é desvirtuado. E aí tem quebra de fidúcia, quebra de confiança e a justa causa, no meu ponto de vista, é devido. Não, faz todo sentido mesmo. Mas aí muda quando se tem o aval daquele gerente, daquele gestor. Por exemplo, o subordinado que deu um desconto ali, repassou um desconto dele. Mas ele teve o aval, então é diferente, eu acredito também, né? A interpretação. Tudo tem que ser analisado de forma global, né? Cada caso de justa causa sempre vai ser um caso. Sempre vai ser um caso. E acho que só para reforçar, então, passa pra gente, assim, quais são os requisitos da justa causa, assim. Eu sei que são muitos, porque, como você já disse, vai variando, né? De acordo com cada situação. Mas, no geral. No geral, atenção àquilo que você faz e que é proibido, né? Atenção àquilo que você fala. Se eu fizer isso amanhã e meu gestor ficar sabendo, ele vai continuar confiando em mim? Aproveitar, assim, para comentar um caso que eu já presenciei. Eu estava numa sala de audiência uma vez e eu estava aguardando a minha começar e eu assisti uma audiência de uma outra empresa. E a empregada foi demitida por justa causa. Ela trabalhava em uma daquelas empresas que fornecem comida em grandes restaurantes, assim, né, de empresa. Por exemplo, fábricas, indústrias que servem comida, e ela trabalhava em uma daquelas empresas. E todos os dias, todos os empregados eram revistados para ver se tinha, né, era uma revista geral, revista de bolsa. E acharam uma sobremesa na bolsa dela. Gente, uma sobremesa é grave o suficiente? A gente pode falar que não, iam jogar fora. Mas era terminantemente proibido pegar qualquer alimento. A justa causa dela foi mantida na Justiça do Trabalho. Uma sobremesa. Entende? Não é pela sobremesa. É pelas regras. As regras devem ser cumpridas. Você não pode quebrar a confiança do seu empregador. Se você quebrar a confiança de alguma forma, né, você vai ter problemas. Caramba. E eu achei engraçado você falar sobre isso, porque eu tava conversando com um rapaz ontem,
E ele trabalha no... Eu fico muito impressionada porque tem lugares que as pessoas fazem revista de bolsa todo dia. É isso mesmo, né? E eu achei aquilo tão absurdo, mas é permitido até. Aparentemente é permitido. Lojas fazem todo dia. Claro, porque existe o risco das pessoas levarem as coisas embora, né? Então, assim, todo dia é uma revista. Trabalhei temporariamente em uma loja no final do ano de roupas. E eu ficava muito incomodada com aquilo, mas aí todo mundo falou, calma, você nunca trabalhou nessa área, mas calma, é assim, é normal eles fazerem essa revista, porque é normal. A gente mostra a bolsa e tal, mas eu, tipo, todo dia eu tenho que mostrar que eu não roubei nada. Você se sente mal, É né? desconfortável, né? Desconfortável. Mas Eu acho isso que é uma acontece- invasão, assim, sabe, da privacidade. Tipo, não me contrata se você acha que eu vou roubar alguma coisa. A gente leva muito pro pessoal, amiga. Não, mas eu acho que várias pessoas se sentem assim, mas... Eu tenho certeza. O que as pessoas precisam ver, por exemplo, a questão de revista, isso é muito discutido até hoje na Justiça do Trabalho, né? Pode ou não, viola minha intimidade ou não, é humilhante ou não, né? A questão, normalmente, as empresas que não são condenadas são aquelas que revistam todo mundo. Aquelas que revistam de forma aleatória, aí falam assim, não, pera lá, então você me revistou porque você tem alguma coisa contra mim. O problema é pessoal. O problema é pessoal. Normalmente, quando a revista é de forma geral, Não, e eu fiquei Ela é legal. impressionada, porque ele olhava, ele mostrava aqui pro guarda, né, que olha tudo, e depois ele vai pra frente da câmera, e a câmera mostra tudo. Eu falei, gente, eu não conseguiria trabalhar nisso. Eu fiquei impressionada também. Não dá. Eu acho que tem que estar muito acostumado com isso, assim. mas se torna habitual. É, do cotidiano, todo mundo faz, Todo aí. mundo faz. Falar, tá, então não sou só eu o problema. Acho que o problema entra quando é tipo, é uma pessoa. Aí você... Mas eu acho que até por isso que eles fazem, né, em todo mundo, pra não ferrarem pro lado deles, né? Usando português, claro, pra não dar problema pra eles, né? E pode vir a quebra de fidúcia pode vir de qualquer lugar, a qualquer tempo, gente. Até daquele que menos que você espera. Geralmente é bem assim que acontece. Gerente e tal, que tá ali na frente, né? Então acontece bastante. Posso fazer? Pode sim, pode seguir. Qual a sua orientação para quem recebeu uma justa causa? Pra gente finalizar Tá. esse tema. Muita gente deixa de assinar o documento, né? A carta demissão por justa causa, achando que, se eu assinar, eu vou concordar com isso. Não assinar ou assinar não significa que você vá reverter ou deixar de reverter, né? Mas é habitual que as pessoas deixem de assinar tanto advertências como suspensões e demissão por justa causa. E não tem qualquer tipo de problema com isso. O que eu sugiro sempre é que bata uma foto para entender qual que é o motivo da justa causa. E aos empregadores, né, sempre fundamentem muito bem a justa causa e tenham testemunhas. Normalmente, o que mantém uma justa causa de pé são as testemunhas, não é nenhum documento. A não ser que você consiga provar por documentos que houve a justa causa. Mas, normalmente, a justa causa ela acontece por atos praticados. E aí, só quem consegue comprovar são testemunhas. E as testemunhas são oculares, são quem viu. Geralmente, tem algumas empresas que fazem assim, 3 advertências, justa causa. Isso fundamenta a justa causa tranquilamente no tribunal? Não tem uma regra, né? O que o tribunal fala é que deve ser construída. Você, por exemplo, trabalha 10 anos numa empresa e você quebrou essa xícara e a empresa te aplicou uma justa causa. O que o tribunal analisa? Se aquela falta foi grave o suficiente e se você só praticou aquela falta grave durante todo o seu contrato. O grande erro das empresas é que elas toleram muita coisa todos os dias. Eu tolero o atraso dele hoje, a falta dele amanhã e eu não faço nada. No dia que ele falta uma semana, ele me liga, o empregador, o empresário me liga e fala, eu quero demitir por justa causa. Eu falo, muito bem, mas por quê? Não, porque ele tá chegando atrasado, ele faltou, ele fez isso, tá. Quantas advertências você aplicou para ele? Nos atrasos, nas faltas? Nenhuma, mas agora eu não aguento mais. As empresas deixam o copo encher. E aí elas demitem por justa causa e aí acontece a reversão na Justiça do Trabalho, porque aí o juiz fala o seguinte, não, mas espera, ele faltou, é grave, mas você descontou o valor do salário dele. Será que aqui o caso não era uma advertência? Então, por isso, não existe regra, 3 advertências. Não, se uma pessoa tiver um empregado agredir fisicamente ou até
verbalmente, de forma grave, um outro empregado ou o seu empregador, ele pode ser demitido por justa causa naquele momento. Não necessariamente precisa ter uma construção. Então, o que a gente precisa observar é a gravidade de cada fato, de cada ato. É muito grave? É. Justa causa direto. Não é tão grave. O que eu preciso fazer? Advertência. Vou advertir. Aconteceu um novo fato, eu vou advertir de novo, vou suspender, vou demitir por justa causa. Isso demonstra para o tribunal que é uma pessoa que vem dando problema. E ela vem sendo orientada, reorientada e que ao final não deu mais, eu demiti. Acabando mais um episódio de Batendo Ponto com a Vanessa Trinca. Foi maravilhoso. Aprendemos muito para variar. Sempre, Vanessa. Sabe que próxima semana tem mais, né? Tem mais, né? Não esqueçam de seguir em todas as redes, a Vanessa Trinca, TikTok, Instagram e YouTube, junto com o Ponto da Entrevista, Batendo Ponto. E a gente se vê toda semana, toda terça, às 20 horas. É isso aí. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Beijo. Beijo.